Secos estavam inúmeros galhos espalhados pelo chão também. Esses galhos estavam pesados, desprezados e muitos deles destruídos. Na distância de 10 passos havia uma linda videira, que tinha as mais lindas uvas que já se vira. A videira mansa e suavemente olhou para aqueles galhos. Muitos deles largados e esquecidos estavam sendo preparados para virar lenha. Apesar da iminente condenação, eles pareciam apáticos, desprezando o futuro que os havia de vir. A videira então os convidou. Ei galhos, olhai para mim e escutai. Eis que virá um vento do sul que os carregará ao ponto de tocarem a mim, e faço-vos este convite: quando me tocarem, unam-se a mim, sejam parte de mim e assim não serão lançados no fogo, antes serão como ramos novos, que frutificarão abundantemente. Alguns galhos escutaram o pedido da videira, outros duvidaram. Mesmo desconfiando, ruflou do sul um vento forte que levou os galhos até próximo da videira. Os galhos que acreditaram tocaram a videira e se uniram a ela. Outros poucos que acreditaram menos também fizeram o mesmo por conveniência, mas a maioria simplesmente voltou para o chão, só que dessa vez, no mesmo espaço onde a videira se encontrava. Os que nela ficaram foram se enverdecendo e ficando cada vez mais parecidos com a videira ao qual foram enxertados, unidos. Muitos deles foram frutificando, começam pequenos, e daí um tempo os frutos foram ficando cada vez maiores, até que formaram lindos cachos com aprazíveis uvas. O lavrador, como fazia toda a semana, veio conferir a produção da videira e dos seus ramos. Ele muito se alegrou ao ver aquela quantidade de frutos. No entanto, ele viu alguns ramos que nada produziam, e falou: minha amada videira, estes ramos que deram muitos frutos eu limparei para que venham a dar mais frutos, porém a estes que nada produzem e estão sendo alimentados por ti, faça-os produzir ou os retirarei de ti. Amado lavrador, eis que ainda são novos, com o tempo hão de frutificar, dê mais tempo a eles, sei que produzirão. Enquanto o lavrador e a videira conversavam, veio até eles uma serpente que disse assim: tenho ouvido a conversa de tu, ó lavrador, e tu, ó videira. E digo que esses ramos a qual não produzem deviam logo ser retirados, já que só atrapalham a produção dos teus frutos. Digo mais, deveriam também ser tirados os que produzem menos, já que também fazem a videira perder nutrientes, e finalizo dizendo isso: esses galhos secos no chão, só atrapalham o andar, desvalorizam a tua terra e são inúteis. Lance-os no fogo. Assim servirão pelo menos para aquecer a terra. A videira respondeu: eu tenho ainda muitos nutrientes. Posso suportar muitos outros ramos. Lavrador puro, bom e justo, te peço que não deixes esses galhos serem lançados no fogo, pode ser que ainda venham a dar muitos frutos que lhe agradem. Peço que mantenha os que não estão frutificando em mim por ainda mais um tempo, sei que logo darão frutos, os que têm dado pouco os encherei de nutrientes e vida para que venham a frutificar ainda mais do que os mais produtivos de agora. O lavrador finalizou: darei a eles mais um tanto assim de tempo, faça-os produzir. Quanto aos galhos, eis que virão dias em que toda a fazenda será limpa, até lá eles terão a chance de ser enxertados em ti se quiserem. O lavrador foi cuidar de todas as coisas enquanto a videira falava com os galhos das maneiras mais diferentes. A uns ele falava diretamente, em outros fazia sombra, já noutros deixava folhas verdes e em plena capacidade caírem, para que os tocassem e os refrescassem com sua vida. Enquanto a videira trabalhava para salvar aqueles galhos, a serpente passeava no meio deles e por cima deles, os enlaçava e os enganava dizendo coisas como: pra que ficar na videira? Você já está morto mesmo, melhor é ficar na lama, ela é mais saborosa, não é? Sim. Impregne-se de lama, viva dela, enquanto que nos ramos da videira a serpente fazia diferente.
Ela não podia subir pela videira nem tocar em seus ramos, então falava de longe todos os dias e insistentemente a cada uma delas coisas como: você vai obedecer mesmo à videira? Por que continuar aí, se na lama você pode fazer o que quiser? Produzir bons frutos é difícil, por que não descansa? Você já produziu frutos o suficiente, cesse agora. E muitos dos galhos e alguns ramos acreditavam nas suas venenosas e vis palavras, já aos poucos os ramos que acreditavam nas mentiras foram secando. Pouco a pouco começaram a se separar da videira, até que vieram a cair de vez e voltar para a mesma lama que os galhos estavam. Tudo parecia perdido. Porém, a videira não permitiria que a serpente enganasse aqueles pequeninos pedaços. A videira encheu os ramos que restavam com muitos nutrientes. Elas os nutriu e instruiu forte e grandemente, a videira os dotou de frutos saborosos, folhas frescas e os revestiu com uma camada firme de fina casca para que aguentassem toda e qualquer intempérie. Depois os ordenou assim dizendo: ramos, meus filhos, deixem que algumas uvas caiam, que algumas folhas caiam, e não temam, nem a escuridão da noite, nem a tempestade vindoura, nem o sol do meio-dia, vão. Deem tudo de si e tragam de volta seus irmãos e irmãs, encham-nos de nutrientes, relembre-os de quem são, e de quem os convidou, façam-se lembrar do que é estar em mim, produzir frutos e agradar o lavrador. E assim foi feito. Os ramos que restaram lançaram as uvas e suas folhas em direção aos galhos, eles gritavam dos ramos mais altos, assim como os mais baixos ramos falavam intimamente. Muitos anteriores ramos e os galhos ouviram e sentiram o sabor, o valor, a alegria que era estar na videira servindo ao lavrador. Eles se lamentavam das suas condições, muitos deles queriam voltar o quanto antes, mas a serpente os enlaçava e segurava, não deixando que o vento sul os levasse até o encontro da videira. Eles choravam e se lamentavam ainda mais, eles buscavam estar, mas não conseguiam. No entanto, outra vez, a videira faria de tudo para os ter consigo, para os salvar do fogo futuro. A videira fez algo inimaginável para os resgatar. Ela abriu a sua casca e derramou a sua seiva até o chão. A seiva era algo tão puro e tão bom que quem tocava era purificado. A serpente, por sua vez, não podia suportar tamanha pureza e integridade. Toda vez que a seiva tocava em sua pele escamosa queimava. A serpente não podia subir nos ramos, pois eles eram recheados e cobertos pela seiva da videira. Eles não eram mais enlameados, antes foram purificados por aquela perfeita seiva. Ao tocar os galhos mais baixos, eles eram como que trazidos de volta para a videira, subindo pelo seu tronco e voltando a fazer parte dela. Conforme subiam os galhos, foram perdendo a lama, foram ficando verdes e de si foram brotando renovos, folhas novas e flores. Muitos foram o que aceitaram a seiva, aceitaram a purificação e amor da videira, porém ainda restaram muitos outros que em volta de si fizeram barreiras de lama, barreiras que não puderam ser transpostas, pois eles mesmos não queriam deixar a seiva entrar. Enganados pela serpente, por si mesmos falavam coisas como: a videira? Não brinque comigo, meus frutos são mais excelentes que os dela, o lavrador há de amar os frutos que eu tenho produzido aqui neste lamaçal. Perceba como ajudei outros galhos e como eles agora também têm os mesmos aprazíveis frutos. E outros diziam: está ótimo onde estou, tenho sol, água, nutrientes, não preciso de videira nenhuma. Contudo, o que eles pensavam ser puro, bom e maravilhoso, não era. Eles não percebiam, mas o que pensavam ser frutos, na verdade eram fungos, que dia após dia os consumiam e os destruíam por dentro e por fora. Aquele lamaçal os fazia apodrecer cada vez mais, e também os secar, pois o sol estava dia a dia tirando a pouca umidade dali, todos estavam morrendo. Mesmo diante da morte cada vez mais iminente, os galhos não ouviam, não viam, pois não queriam mudar ou se importar. A videira prosseguiu em tentá-los convencer, poucos ouviam, poucos entendiam, muitos ignoravam. O lavrador veio na semana seguinte,
Ele não falou nada, limpou os ramos que davam frutos e deu mais tempo aos outros ramos, porém alguns galhos já cheiravam mal, pois os fungos os haviam consumido completamente, eles apodreceram a tal ponto que morreram. O lavrador chamou os seus servos e disse-lhes para levaram os galhos mortos à fornalha, já que não havia mais solução para eles. Semanas e semanas passaram, quantas semanas não sei, já até que chegou o dia em que a fazenda seria limpa completamente, todos os galhos e ramos foram avaliados pelo lavrador e aqueles que não se mantiveram firmes na videira e os que estavam mas não deram frutos, foram retirados e lançados no fogo. Aos que se mantiveram firmes na videira e produziram muitos frutos foi-lhes dado um tratamento novo e especial, eles nunca mais se separariam da videira, pois com a videira passaram a ser um só. Fundidos foram e transformados de dentro para fora em uma árvore muito mais do que especial, nunca mais apodreceriam e nem mais seriam tentados, pois o lavrador se livrou da serpente e dos seus afins, lançando-os todos no fogo. Assim o lavrador, a videira, os servos e os ramos viveram em perfeita harmonia, abundância e paz pelos séculos dos séculos. Amém. Uma breve palavra. Em verdade te digo que a videira é Jesus Cristo, que o lavrador é Deus, que os galhos secos somos todos nós e que a serpente é Satanás. Dia após dia, vivemos secos num mundo árido chamado pecado. Nele constantemente somos fustigados, somos pesados e quebrados, os males terríveis nos assolam todos os dias num sofrimento que ao nosso ver não tem fim. No entanto tudo tem um fim neste século, quer seja bom, quer seja mal. Este tempo está acabando para todos nós, seja pela volta de Cristo ou pela nossa morte natural. Jesus voltará em ambos os fins. O que quero dizer com essa história é o seguinte: todos estamos condenados porque pecamos. Condenados à morte eterna estamos. Contudo, Deus nos deu seu único Filho para que a culpa de nossos pecados caísse sobre ele, para que Jesus morresse, para que não morrêssemos. Creia nisto, pois é fiel. Todos os dias Jesus, que é videira verdadeira, busca nos enxertar, nos ligar e ele, para que o preço do pecado não seja cobrado sobre nós, porém é necessário recebê-lo como Salvador, para que o seu sangue derramado, a seiva, com o intuito de nos salvar, possa nos purificar e tornar-nos aprazíveis para Deus, verdadeiros galhos que o agradem, verdadeiras pessoas transformadas pelo sangue de Jesus. Não deixe o inimigo te enganar. Dentro de você há uma voz que declara que essas palavras que digo são verdade. Não deixe que ele venha te convencer que estar na lama que é o pecado, essa lama que apodrece todos nós o tempo inteiro é melhor do que estar na videira. Não. Não aceite isso. Não deixe para depois, receba Jesus hoje mesmo. A condenação ou a salvação são eternas. Só Jesus que morreu por você pode te salvar, te levar para uma eternidade junto a Deus. Hoje mesmo é o dia, receba-o. Antes que venha o tempo em que não há mais tempo, quando o lavrador que é Deus vier limpar toda a sua criação, e junto com o inimigo e o inferno inteiro receber a pena eterna no fogo pelos seus pecados. Contudo entenda, Deus é bom. Ele nos dá tempo para que nos arrependamos e possamos junto com a videira estar. Não jogue fora essa oportunidade, todo o seu peso, todos os seus erros, serão tirados e perdoados, basta só querer com Jesus verdadeiramente estar. Jesus te receberá, não importa quantos erros tenha cometido, quantos pecados tiver praticado, quantas vezes tiver desobedecido e virado as costas para ele. Se quiser, peça em nome de Jesus, e será perdoado. Jesus te ama muito mais do que possa imaginar, e de todas as formas busca te salvar. Não despreze esse amor, que hoje diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora.